Deus não existe. Mas então, voltando lá na história do senhor que sentou do meu lado no ônibus, começou a falar, eu pensei, mas e se eu não conhecesse a Bíblia? Se eu não acreditasse de que tudo que a Bíblia fala, se eu falasse que tudo que a Bíblia fala é mentira, se eu não acreditasse, se eu fosse um ateu, digamos assim, como que ele falaria para mim, como que ele provaria a existência de Deus se eu fosse um ateu, se eu não acreditasse no que a Bíblia fala? Os irmãos têm a noção, o número de ateus hoje equivale a 2,5% da população mundial. A população mundial são 7 bilhões de pessoas, quase 8. E isso equivale a 190 milhões de pessoas. 190 milhões de ateus. Para os irmãos terem a noção de comparação, o Brasil hoje ele tem uma população que equivale a 208 milhões de pessoas. Ou seja, quase a população inteira do Brasil formada por ateus. Então, eu resolvi separar alguns pontos que provam, digamos assim, fora da Bíblia, que provam a existência de Deus, que estão no mundo da filosofia, que provam a existência de Deus. E para nós começarmos, nós temos que fazer uma pergunta metafísica. E metafísica, para quem não sabe, é a ciência que estuda o princípio de tudo, como é que as coisas foram criadas. E a primeira pergunta é, por que nós temos algo ao invés de nada? Por que nós temos o mundo? Por que nós fomos criados ao invés de nada disso acontecer? E um teólogo estudando sobre isso, ele disse o seguinte: o homem não faz perguntas sobre Deus, sua própria existência é que as provoca. Ou seja, o fato de nós existirmos já nos leva a pensar em quem nos criou, como nós fomos criados, como esse mundo foi criado. A nossa própria existência diz isso. Então eu separei 4 possíveis respostas para isso. A primeira, a realidade é uma ilusão. A segunda, a realidade é e foi autocriada, ou seja, ela se autocriou, ela criou a si mesma. A realidade é autoexistente, ou seja, eterna. E a realidade foi criada por algo autoexistente, ou seja, um ser eterno. E realidade é sinônimo de universo, mundo, digamos assim. Então nós vamos começar pela primeira, a realidade é uma ilusão. Essa realidade foi descartada por um filósofo chamado René Descartes, que foi um matemático, um filósofo francês que viveu antigamente, muito 1600 de alguma coisa. Isso, e ele é responsável pela frase, acredito que todo mundo já ouviu essa frase: penso, logo existo. Então, se ele pensa, ele não pode ser uma ilusão. Se nós pensamos, nós não podemos ser uma ilusão. Se nós pensamos, logo existimos, nós não podemos ser uma ilusão. Então, as ilusões, elas exigem que nós experimentemos. Ou seja, quando você está sonhando, aquilo não é a realidade, aquilo é uma ilusão. Então, para nós podermos saber que aquilo existe, nós precisamos ter um contato com ela. E você não pode duvidar da sua existência sem prová-la. Você não pode dizer que você é uma ilusão se você não provar a sua existência. Como que eu vou dizer eu não existo sem provar a minha própria existência? Então, a ilusão é argumento autodestrutivo, ou seja, é eliminado. A realidade não é uma ilusão, que é autodestrutivo. Aí nós vamos para a segunda. A realidade é e foi autocriada. Algo não pode existir antes de si mesmo. Como que eu vou me criar? Para eu me criar, eu tenho que existir antes de me criar. Então é como se fosse um ciclo infinito. Como que nós vamos nos criar, sendo que nós não existimos antes de nos criarmos? Então, na teoria da evolução, isso se chama de geração espontânea, que é algo vindo do nada. Ou seja, sei lá, não tem nada aqui, do nada nasceu uma planta, sem ter uma semente, sem nada, só nasceu uma planta. Ou seja, não tem como alguma coisa vir do nada. Então, o próprio ateu, o ateu David Hume, que é um filósofo também, muito conhecido, ele não acreditava que algo pode surgir sem uma causa. Ele até falou, eu não lembro a frase exatamente, mas significa isso. Não tem como, ele sendo ateu, não acreditando em Deus, e sendo muito estudioso, sabendo, tipo assim, ele é considerado ele é um filósofo de respeito. Ele mesmo disse que é uma ideia mesquinha dizer que o universo foi autocriado. Ele mesmo disse isso. Então isso também é eliminado, porque nada pode vir do nada. Então agora só restam 2 possibilidades. E se o ateu, se ele menospreza a ideia da existência de um Criador, da existência de Deus, então ele é obrigado a acreditar na outra, de que o universo é autossuficiente, ele é eterno.
Então, as evidências científicas e filosóficas, hoje em dia, as principais evidências científicas e filosóficas apontam menos a um universo eterno e mais a um Criador eterno. Ou seja, a própria ciência já está apontando de que a existência de Deus, de que Deus criou o mundo, a existência de Deus é muito mais segura do que a ideia de um universo eterno. E alguns argumentos que dizem isso é que o universo teve... Desculpa. Enfim, o universo teve começo. Nada que tem começo é eterno. Ou seja, se nós formos voltar no tempo e reduzindo o universo, nós vamos chegar a uma singularidade. Ou seja, algo único. Então, se ele teve um começo, não tem como ele ser eterno. Entendeu? E se tem um início, tem uma causa. Então, logo, se o universo teve um início, ele tem uma causa. Obrigado. Ele tem alguma coisa que criou. Entendeu? E algumas evidências que o universo teve início é que ele está se expandindo. O universo está em constante, ele está crescendo cada vez mais. Então, foi o que eu falei, se nós reduzirmos, se nós fizermos o efeito contrário, nós reduzirmos, ao invés dele se expandir, nós vamos chegar a uma singularidade, ou seja, ele teve um início. E as leis da causalidade dizem o seguinte: um efeito deve assemelhar-se à sua causa. Então, como o universo, que é impessoal, que é sem propósito, que é sem sentido e amoral, poderia criar nós, que somos seres que têm personalidade, que têm propósito, que têm significado e que têm moral. Ou seja, a própria lei da causalidade diz isso. Como é que, se, por exemplo, um pai e um filho, o filho tende a seguir os exemplos do pai. Não necessariamente é assim, mas a maioria das vezes o filho vai seguir os exemplos dos pais, porque ele está em constante... eu esqueci a palavra. Aprendizado, crescimento, evolução. Sim, ele está em constante contato com o pai, então é como se ele visse aqui, a criança, ela quando nasce, ela imita, ela sempre imita o que ela vê. Por isso que ela aprende a falar. Se a criança nasce e tem os pais mudos, dificilmente ela vai demorar mais para desenvolver a fala, porque ela não vê os pais falando. Então, o universo eterno também é eliminado, porque diversas coisas negam isso. Então, só nos resta a ideia de um Deus criador. Aí tem o exemplo da águia vermelha. Exemplo, eu falo que águias vermelhas existem. Não, eu falo que águias vermelhas não existem. E o Thiago fala que águias vermelhas existem. O que você precisa fazer para poder provar que águias vermelhas existem? Sim. E o que eu preciso fazer para provar que não existe? Provar que não existe águia vermelha em nenhum lugar do mundo. Então é muito mais difícil para mim provar do que para ele. Ele só precisa achar uma águia vermelha. Eu preciso estar em todos os lugares da Terra para ter garantia de que não passou nenhuma águia vermelha por mim. Então é muito mais fácil ele provar que existe águia vermelha do que eu provar. Então os ateus intelectualmente honestos, eles admitem que não podem provar que Deus não existe. Porque é o mesmo exemplo da águia vermelha, como se fosse fazendo uma comparação. Então a única coisa que os ateus fazem, eles torcem para que nós estejamos errados. Porque tem até um vídeo, eu não peguei porque ele é muito forte. Mas se os irmãos pesquisarem no Google, é assim: se Deus não existir, eu morro feliz e você também. Mas e se Deus existir, eu morro feliz e você? Se os irmãos pesquisarem, os irmãos vão poder ver. Mas eu não trouxe porque é muito pesado. Então, a única coisa que eles fazem é torcer para que nós estejamos errados. Porque não tem como eles provarem que Deus não existe. Porque não tem argumento para isso. E em Romanos 1:20, nos diz o seguinte: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Ou seja, nós sabemos da existência de Deus. Os ateus também sabem da existência de Deus. Eles, tanto que, como eu disse, eles não podem provar. Mas ainda assim, as pessoas preferem não acreditar eles preferem não acreditar em Deus. Eles preferem desmentir, falar que Deus não existe.
mesmo sabendo de que é verdade a existência de Deus. Então, nós podemos ver que tudo é uma questão de escolha. Nós escolhemos se nós queremos acreditar em Deus ou não. Em Apocalipse 3:20. Diz assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Ou seja, Deus não vai te obrigar a você aceitá-lo. Deus não vai te obrigar, não vai obrigar você a abrir o coração para Ele. Ele vai estar na porta, Ele está aqui, Ele está de braços abertos te esperando. Mas a escolha é sua. Você decide se você vai aceitar Deus todo o seu coração ou não. É a questão do livre-arbítrio até. Que Deus, Ele não vai te obrigar. É muito comum, a gente até fala às vezes na IBD, de discussões no Facebook de pessoas não crentes e pessoas crentes. E as pessoas, os crentes, muitas vezes, eles querem que meio que abrir a cabeça da outra pessoa e jogar isso tudo lá dentro. Mas se a pessoa não quiser, não tem como. Nós temos que mostrar a ele, mas a pessoa escolhe, a escolha da pessoa. Ela escolhe se ela vai aceitar Jesus, se ela vai crer nisso ou se não. E todas as escolhas têm consequências, que é até o tema do mês de juventude. Eu não sei de visa, mas eu tenho certeza que o tema é esse. Eu não sei o tema certo, mas fala sobre consequências. Mas todas as nossas escolhas têm consequências. Então essas pessoas que não aceitam a verdade que a existência de Jesus é correta, essas pessoas vão sofrer as consequências das escolhas delas. Assim como nós também vamos sofrer as consequências das nossas escolhas. Bom, para não passar muita hora, já são 11h10, eu vou terminar por aqui. E eu não sei quais escolhas nós temos feito, mas se você tem feito a escolha errada, se você não está em um relacionamento íntimo com Deus, você não precisa, sei lá, vir aqui na frente, levantar a mão, mas você pode ir no seu íntimo com Deus, quando você for deitar a sua cabeça no travesseiro, quando você dobrar os seus joelhos, você pode conversar com Deus, você pode pedir a Ele para entrar no seu coração, porque Ele está de braços abertos para te receber. Assim como o filho pródigo, ele saiu da casa do seu pai, ele fez as escolhas dele, e as escolhas dele tiveram as consequências que lá no final ele foi comer com os porcos. E quando ele voltou para a casa do pai, o pai dele estava de braços abertos esperando pela volta dele. Então, hoje, nós também podemos fazer isso. Se nós estamos afastados da presença de Deus, se nós não estamos em perfeita comunhão com Deus, nós podemos voltar naquele primeiro amor. Nós podemos voltarmos a ter uma comunhão com Deus. Basta nós dobrarmos o nosso joelho e conversar com Deus, porque a oração é uma conversa. A oração não é algo íntimo. Você tem intimidade com Deus. Eu até acho engraçado entre aspas, a Adriana, quando ela ora, ela fala paizinho e tal, mas mostra uma intimidade que ela tem com Deus. Então nós devemos ter essa intimidade com Deus. Eu acho muito maneiro isso. Então eu não sei quais escolhas a gente tem feito, mas nós possamos escolher estar perto de Deus, estar andando ao lado de Deus. E acho que é isso que eu tenho que falar nessa manhã. Oremos. Amém. Senhor, Pai, obrigado a Deus por tudo que você tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado. Mais oportunidade, Senhor, que você colocou Deus conosco, Deus. Nós temos a oportunidade de levantar para mais um dia, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo aqui, Deus. Qualquer coisa que eu deixei de falar, Deus, que o Senhor possa estar colocando no coração de cada pessoa aqui, ó. Amém. Dia a semana na tua presença, Deus, tudo que nós possamos oferecer, Senhor, para a glória do seu santo nome, Deus. E que tudo que nós aprendemos aqui, Deus, nós possamos não guardar somente para nós, Deus, mas pôr em prática lá fora, Deus, e ganhar cruz para ti. Eu peço, Senhor, que você esteja nos abençoando, Deus, nos protegendo e nos guardando todo mal. Esse é o seu muito fácil, nesse nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor pela mensagem que eu ouvi nessa manhã. Amém. Nossa, pesado. Glória a Deus. Mas louvamos a Deus por isso, por aquilo que Deus usou o Breno para nos ministrar nessa manhã, aquilo que o Espírito Santo falou através dele, que a gente possa tomar essas verdades e ter esses fundamentos até para fazer aquilo que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Saber responder com mansidão qualquer credo para a razão da esperança que há em nós. A gente possa responder favoravelmente àquele que nos perguntar. Deus nos dê esta graça, esse privilégio, essa consciência. Deus continue abençoando os nossos jovens, refletir, ministrar a palavra de Deus, para que façam com essa excelência, com essa prudência, com essa coerência, e que
Evangelho que só o Senhor é Deus. Eu estou muito feliz, muito satisfeito pelo meio da juventude, pelos nossos jovens que ministraram aqui, né, até o dia de hoje. Cada mensagem foi assim, extremamente relevante, tocante, impactante, e que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente ouviu da parte de Deus nessas mensagens, tanto à noite, dos irmãos que vieram, mas principalmente pela manhã. Essa é uma proposta, nem era dele a proposta é minha. Quando o Rodolfo trouxe para mim quem estaria pregando, eu disse: manhã quem virá? Ele disse: pastor, não, é o senhor mesmo. Eu falei: não. Então você vai escolher dentro da juventude os jovens para ministrar da manhã. Quero ouvir vocês falando, né? Aqueles da juventude para estar ministrando aos nossos corações. E glória a Deus que a gente viu aí grandes talentos, né? Grandes habilidades, e isso só aumenta a minha responsabilidade, né? A gente preparado, né? Só aumenta a minha responsabilidade, mas também me alegra ao mesmo tempo que eu estou no caminho certo, né? Eles estão comendo comida boa e estão tendo desejo de cada dia mais melhorar, crescer, desenvolver. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor por isso. Eu fico muito feliz, né? Só antes de terminarmos, a irmã Marta pede para avisar que hoje às 6 horas, isso, Marta, temos reunião da MCM, amém? Então às 18 horas tem reunião da MCM, e se não me falha a memória, o Rodolfo colocou no grupo que tem reunião também da Jabá, amém? Então às 18 horas tem reunião da Jabá, reunião da MCM, amém? Tem reunião dos homens, não, só para saber que vocês vai todo mundo reunir, então queremos agradecer nessa manhã a todos que estão conosco, né? Eu vejo que tem um jovem ali do lado da Roberta. Nosso nome é amado Magno. Muito obrigado, Magno, pela sua presença. Irmão Martim está com a gente. Irmão Martim, tá? É irmão Martim agora. Irmão Martim entregou a vida para Jesus. Irmão Martim reconheceu Jesus como Senhor, Salvador da sua vida. Amém? Confessou Jesus como Salvador. Toda a glória seja dada ao Senhor. E em breve eu espero, Martim, quem sabe eu desse privilégio de levar você às águas. Amém? Batizá-lo para a glória de Deus. Nosso desejo. Lembrar os irmãos também que domingo que vem a nossa ceia à noite. Também pela manhã nós temos profissão de fé, né? Com Elcio, irmã Cristina, irmã Sônia 2, Sônia 2, né? Tem a Sônia 1, Sônia 2, irmã Sônia, essa é a minha mãe, Sônia, irmã Sônia, a outra é Sônia Maria, né? Isso mesmo, você é qual? Sônia Maria, né? Sônia Maria, isso mesmo, né? Irmã Sônia. E também à noite temos o batismo da Micaele, amém? Micaele também vai estar aqui amanhã, e pela noite nós vamos estar também fazendo o batismo da Micaele. Por favor, não encham até em cima, tá bom? Mas parece que até em cima não, amém? Brincando com a Micaele, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui. E aquilo que Ele nos permitiu ouvir da sua parte, aquilo que o Espírito Santo permitiu proporcionar ao nosso coração, amém? Aquilo que Ele nos convida a pensar nesta mensagem que ouvimos nesta manhã, essa mensagem que nos leva, irmãos, a ter prazer, alegria de servir ao Senhor e, acima de tudo, prazer de defender a nossa fé, sabe? De ter alegria em falar do Evangelho de Jesus, sabe? Ter prazer, ter sensação de gozo na alma, poder falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, muito obrigado por estarmos aqui nesta hora. Obrigado por aquilo que ouvimos da tua parte. Obrigado, Senhor. Bendito e agradecido seja o teu nome. Amém. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Eu quero, Pai, pedir que pelo teu Espírito continue abençoando a vida do Breno, que ele continue sendo um vaso de honra para a glória do teu Senhor. Usa-o para a glória do Senhor. Que o Breno cada dia possa ser, Pai, esse instrumento poderoso nas tuas mãos. Abençoa seus sonhos, seus ideais, guarda ele nos seus estudos, capacita que a cada dia ele possa desenvolver, mas acima de tudo, o que mais ele possa desenvolver é a intimidade dele contigo, a comunhão pessoal dele contigo. Que o crescimento intelectual dele jamais afaste ele da sua fé, da sua relação pessoal, genuína e verdadeira contigo. Muito pelo contrário, que o seu conhecimento, Pai querido, intelectual, sirva, Pai querido, então, para que ele possa te conhecer e poder, acima de tudo, defender a fé que abraça com toda a dignidade, com
toda a tenacidade do seu coração. Amém. Que o Senhor possa, Pai, levar a tua igreja agora para casa, guardada pelo teu Espírito Santo. Te agradecer pelos que estão conosco nesta manhã, que nos visitam. Muito obrigado, Senhor. A cada um que fortaleça, confirme em Ti. Dê a todos nós a oportunidade de chegarmos aos nossos lares sãos e salvos, guardados pelo Senhor. E se o Senhor permitir, dá-nos a alegria de estar no treinamento hoje, para continuar exaltando o Teu nome e glorificando a Tua pessoa bendita. Então recebe a honra, recebe o culto, recebe o louvor e a glória, pois nós choramos na pessoa bendita de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Deus sentar, irmãos. Duas coisas a Deus, irmãos. Eu vou falar para o telefone, mas espero que os irmãos ouçam. Irmãos, lembra da nossa campanha lá para o terreno em Manaus? Amém? Então, essa semana, o irmão Joaquim fez o depósito. Nosso propósito era mandar R$500, foi a proposta, e para a glória de Deus, nós enviamos R$900. Amém. Toda a glória seja dada ao Senhor e a todos os irmãos que contribuíram e entenderam. Eu espero que devem receber a notícia que aquele terreno é nosso. Oh, glória. Em nome de Jesus. Amém. E a igreja do Senhor será instalada lá para a glória de Deus. Amém? Então, que Deus assim possa estar nos abençoando e nos fortificando na sua presença. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eternas e doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vida do Senhor e a sua igreja unida sempre diz. Amém. Isso a noite orando, terminamos. Pronto, ele vai estar lá fora para nós. Deixa eu te perguntar, vocês têm pretensão de ir à noite? Tem como você chegar do seu fora? Lembra aquele negócio que eu falei que eu trabalho com fazer? Tem como você